vocês para mostrar para vocês o nosso passo a passo de como pintar e como é fácil, tá ok? Mas para isso eu falei que vamos fazer traços, mas precisamos conhecer um pouquinho de tintas para que possamos fazer um trabalho legal com harmonia. Vejam bem, tem cores primárias, que são amarelo, azul e vermelho, e as secundárias. Amarelo mais azul é verde, azul mais vermelho é violeta, vermelho mais amarelo é laranja. E temos as tintas, né, também que são terciárias. Então temos cores primárias, secundárias e terciárias, que são preto e branco, que são neutros. As complementares, é muito importante um quadro ter uma harmonia legal, que usamos essas tintas. Por exemplo, o vermelho complementa o verde, essa mistura fica legal em uma tela. O azul com laranja, o amarelo com o violeta, e o contraste é importantíssimo para a sua tela. Pincéis, temos diversos pincéis, né? Aqui vocês podem notar, vou mostrar pintando os pincéis para vocês, mas temos o chato, o leque, pincel trincha. Vocês verão os pincéis no momento da pintura. E solvente? Será qual solvente se usa para tinta acrílica? Não é o mesmo solvente de tinta a óleo. Embora a técnica de pintar seja a mesma. Se você pinta a óleo, pode fazer também essa pintura usando a tinta a óleo. A técnica dos pincéis é a mesma, mas a tinta, sendo outra, muda os solventes. Hoje vou falar apenas dos solventes acrílica. Porque tem solvente sim, as pessoas compram solventes para tinta acrílica. São solventes que vai fazer a diluição, né, da sua tinta. Mas eu não preciso mais comprar o solvente porque eu desenvolvi o meu médium acrílico, né, como falei com vocês. Para pintar com facilidade, temos que ter um conhecimento de tintas. Tenho aqui as primárias, que são amarelo, vermelho e azul. Nesse disco cromático que eu fiz para vocês, vamos colocar aqui, olha, as primárias e faremos as tintas secundárias. O amarelo, né, está aqui. Se eu misturar, no caso, essas duas cores, vejamos bem, ó, se eu misturar, no caso, o amarelo e o azul, terei o verde. Se eu misturar o amarelo e o vermelho, laranja. Se eu misturar o azul e o vermelho, terei o roxo. Nessa mistura aqui, eu faço uma mistura de tintas perfeita para o quadro que queremos pintar agora. Vamos pintar? Nós vamos fazer a mistura de cores. Vamos aprender como misturar as cores, como as cores deverão ficar, né, na tela. Como falei, o principal da pintura são as tintas, como colocar as tintas na tela. E nós temos 3 cores primárias aqui, né? Amarelo, vermelho e azul. E temos 2 cores, chamamos elas de cores neutras, preto e branco. E vamos ver como que a mistura de cada uma dessas cores poderá produzir cores maravilhosas, tá? A nossa primeira tela que iremos fazer, nós iremos utilizar a cor azul, a cor amarela, o vermelho, o preto e o branco. Tá bom? Tá ok? Então vamos fazer a mistura. Para o céu, nós iremos usar o azul e o branco. Eu coloco as cores que eu quero misturar uma próxima da outra. Fica mais fácil fazer a mistura. E aí eu vou ver se esse tom de azul aqui vai ficar legal para o meu céu. Estou misturando. Ah, sim. Eu vou querer esse tom de céu. O que eu faço para diluir essa tinta? Essa tinta, ela pode ser também diluída num copinho como esse aqui, quando eu fizer em quantidade. Se eu quiser apenas um pouquinho, eu coloco aqui um pouco de água e aqui mesmo faço a mistura, né? E posso, da paleta, passar na minha tela. Mas se meu trabalho for um trabalho maior, o que eu faço? Eu coloco nesse copinho. Então, a proporção que você vai escolher de tinta para pintar vai ser de acordo com a cor que você fará do céu. Eu vi que se eu colocar
meio a meio, a mesma quantidade do azul com a mesma quantidade de branco, eu vou chegar nessa cor aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Vai ficar nesse tom. Se esse tom me agradou, eu não preciso acrescentar mais nada. Mas se eu quiser um pouco mais escuro, é só acrescentar um pouquinho de azul. Então, eu terei que ter esse trabalho. Antes de aplicar na tela, eu terei que ver se o tom vai me agradar, se é isso que eu quero. Olha, eu coloquei um pouco mais de azul e eu acho que pra mim vai ser o tom ideal. É um tom de azul legal. Sempre que eu fizer essa mistura e eu conseguir o tom que eu quero, eu preciso colocar próximo a essa tinta na minha paleta, né? Um pouquinho do branco e um pouquinho do azul. Sempre do lado. Por quê? Eu já tenho a cor que eu quero. Mas de repente eu vou necessitar fazer outras coisas que precisarão escurecer mais. Por exemplo, vocês verão que eu precisarei depois de um pouco mais de azul para iniciar o céu, que vai ser mais escuro. Então, mistura aqui. Agora, na parte inferior do céu, eu terei que usar um pouco mais de branco para chegar nessa cor aqui. Tudo isso é feito aqui, né? Após eu saber que eu colocarei esse tom mais escuro na parte superior da minha tela e esse tom mais claro na parte inferior, eu já defini a cor que será meu céu. Então, é mais ou menos isso, não há dificuldade nenhuma. Então, você vai começar a pintar, é esse processo que você faz dentro de um copinho assim. Professora, por que eu usarei um copo assim? Porque essa tinta que nós estamos usando, que eu acabei de aplicar aqui, ela é uma tinta acrílica fosca a tinta acrílica fosca da Nature Colors. Ela é uma tinta, ela não é uma tinta desse tipo aqui, ó, como essa aqui, a óleo. Ela é uma tinta, ela é pastosa, mas ela não é muito grossa, né? Então, se você colocar aqui no copo, é mais fácil para que você possa fazer a diluição. Aí, o que você faz? Eu coloco no copo, um copinho assim, veja. Acrescento o branco. Acrescentei. Beleza, eu preciso de fazer uma textura da tinta, assim, não pode ser líquida demais, porque por enquanto vamos usar a tinta mais pastosa. Por quê? Estaremos fazendo uma tela, né? Nós não começaremos ainda na parte que precisaremos dela líquida. Futuramente iremos usá-la bem mais líquida do que estamos usando agora. Tá? Nesse momento, essa tinta aqui, Nature Colors da Acrylex Fosca, vamos usar ela para tela. E vocês verão quantas coisas podem ser feitas com essa tinta, tá bom? É diversas superfícies. A primeira superfície que nós faremos será em tela. Então, para isso, colocaremos no copinho assim, que é muito mais fácil. Eu já testei na paleta, eu já sei a cor que eu quero, que é essa aqui, né? Foi testado. Eu vou colocar aqui um pouquinho de água e vou mexer. Não posso falar para vocês a quantidade certa, porque depende da quantidade de tela que você vai fazer, você vai precisar. Né? Essa aqui vou iniciar. E aí de repente eu preciso de mais, eu venho e tempero mais um pouquinho. Porque se a tela for maior, eu precisarei de mais quantidade de tinta. Mas eu particularmente nunca misturo quantidade grande de tinta, né? Para não ter perda. E detalhe, e se sobrar um pouquinho dessa tinta? Eu cubro com plástico, tá? Coloco num potinho com tampa, eu não vou perder essa tinta em hipótese nenhuma. Então tá, fizemos a tinta para o céu, está aqui. Vamos precisar também fazer misturas para fazer essa tela que iremos fazer daqui a pouco, né? Vamos precisar, eu vou usar lá o amarelo, né? Então, eu vou querer um tom laranja. Eu vou usar amarelo e vermelho. Veja o resultado da mistura. Ó, vai dar um laranja muito bonito. Um laranja com tom avermelhado. Deu para vocês perceberem? Aí, próximo desse laranja avermelhado, o que eu faço? Eu coloco um pouquinho mais do amarelo. Por quê? Porque, veja bem, eu posso mesclar a minha cor aqui. Se eu puxar o amarelo um pouquinho para cá e fazer essa mistura, olha, eu consigo um laranja, não sei se vocês estão conseguindo captar, bem mais pro amarelo, um laranja bonito. Aí, de repente, eu penso assim, eu vou querer clarear também esse amarelo aqui. Eu pego um pouco do branco
jogo no amarelo e misturo aqui. Veja que amarelo bonito ficou. Então aqui nessa paleta eu já consegui a cor um amarelo muito bonito, mesclado com um pouco de laranja, um laranja um pouco mais claro, e tem aqui na ponta um laranja avermelhado, lindo. Isso vou usar para iluminar a minha tela. Então veja bem, conseguimos a cor do céu, conseguimos a iluminação. Essas cores aqui eu não vou colocar no potinho. Por que não? Porque eu vou usar pouco, né? O céu tem uma quantidade maior que eu vou usar. E como eu vou fazer também um lago, a minha ideia é fazer a cachoeira, o lago, eu vou precisar de bastante azul. Então aqui no copinho eu posso colocar mais. Mas essas cores que eu irei clarear, iluminar a minha tela, eu deixo na paleta, né? A paleta de vocês pode ser, como eu fiz aqui, coloquei uma transparente, pode ser uma vasilhinha de isopor, não importa. Agora é legal que vocês passem um plástico na sua paleta, seja qual for, para que a tinta fique ali, vocês tiram e jogam o plástico fora e não perde a paleta. E uma coisa que eu vou ensinar vocês também é que ter um potinho desse com água é muito legal. Vocês vão ver que eu vou usar isso na minha pintura. Você poderá aspergir de vez em quando um pouquinho na sua paleta, ó, para manter a tinta acrílica úmida. Porque a tinta acrílica ela seca com facilidade. Você não quer perder a sua tinta. De vez em quando você está pintando, você joga um jato pequeno, tá? Deixa um pouco úmida a sua paleta. Você pode usar então a paleta convencional que você compra, mas não é necessário que você faça isso. Pode ter um isopor, uma tampinha de plástico. Cubra ela com um plástico qualquer e faça isso que eu estou fazendo aqui, essa mistura. Quando essa mistura estiver pronta, você entendeu um pouquinho já das cores usadas. Vou explicar uma coisa também muito importante. Sempre que você usar o pincel, você coloca numa vasilha com água, limpa o pincel e enxuga, tá? Você não perdeu o seu pincel. Outra coisa, as cores neutras, que é o caso do preto e branco, são muito importantes, né? Então, você que está começando agora, você procura comprar 3 tons de cores, essas 5 cores, né? Mais o azul, as primárias e neutra. Branco você vai usar muito. Sempre você vai ter que clarear alguma coisa. Agora é interessante que o preto você vai usar. Há muitas pessoas pensam, eu vou escurecer com preto. Não necessariamente você vai escurecer sempre com preto. Por exemplo, o vermelho, por incrível que pareça, você escurece ele com um pouquinho de azul. Tá? Você pode escurecer ele. E você pode escurecer o verde com um pouquinho do azul. Então, assim, você vai aprender passo a passo comigo, diversas vezes, a fazer uma mudança com as suas cores, né? Dar cores primárias para as secundárias, mas trabalhando na tela, eu explicarei. E as cores contrastantes, por exemplo, o azul é contrastante do amarelo, do laranja que você fez aqui. Você pega o amarelo, faz o laranja com vermelho, tornou o laranja, né? Vermelho com amarelo. Com um pouquinho de azul você contrasta essa cor. Você vai aprender que vai dar um cinza legal para você fazer uma pedra que iremos fazer na cachoeira. A nossa cachoeira vai ter esse tom, ó. Em volta dela vai ter uma pedra. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho do azul que já está aqui. Eu misturo na paleta. Não sei se vocês podem perceber que vai dar um tom, olha. Que vai ser usado para formar as pedras da minha cachoeira. O muito interessante da pintura é que você vai usar cores e vai brincar com as cores. Só aqui na mesa, com apenas 3 cores primárias, olha quantas cores nós fizemos. Uma outra coisa que eu vou ensinar, que nada que você usar na paleta será desperdiçado. Você vai ver que você vai usar todas essas cores no seu quadro. Para que fique legal, você escolhe já as cores que serão usadas. Você não vai passar dessas cores, porque senão vai ficar um quadro não muito legal. Você vai precisar apenas, então, o verde, com certeza você vai usar. Você vai jogar aqui, vai formar ele aqui com o azul. Olha, vou misturar. Olha que verde legal, bonito, né? Se você quiser ele mais escuro, você vai jogar um pouco mais, você pode colocar um pouco de preto, ou um pouco mais de azul. Olha, se eu colocar mais azul, ó, eu escureço o meu verde. Já está um verde musgo, muito bonito.
Então, essa paleta está sendo preparada para ser pintada nessa tela que vocês verão a seguir. Vamos começar? Vamos pintar uma. Como eu falei com vocês, uma cachoeira pode ser feita com apenas 7 traços. O primeiro traço, né? Segundo, terceiro. O primeiro traço que vocês farão será o número 3, que é o LH, a linha do horizonte, né? Sempre terá na paisagem de vocês, que vai dar a profundidade do seu desenho. Tracem primeiramente o LH. Acima dele, os primeiros traços a serem dados é o traço que eu vou colocar aqui para vegetação, traço 1 e traço 2. A cachoeira está aqui, que é o 7 e o 6, e dos lados serão pedras, o 5 e o 4. Aqui será a cachoeira de vocês. Nesse pedaço será o lindo lado. Agora vamos começar, né, a nossa pintura. Vamos começar primeiramente pelo céu. Já tenho aqui preparado na minha paleta a minha tinta azul, né? Já misturei aqui azul com branco. Agora eu irei colocar o que eu expliquei para vocês, que é para fruir a minha tinta. Eu quero fazer um céu, né, com efeito e tal, então colocarei glicerina. Como eu falei com vocês, pouco. E o álcool. Pouco também, tá? Olha, bem pouquinho, coloquei. O álcool vai estar na secagem e a glicerina para fruir as tintas. Isso. Não podemos esquecer que depois que eu fiz o médium aqui, misturei bem, eu irei colocar o quê? Um pouco de água. Pouco também. Não quero uma tinta que escorra no meu quadro. Quero uma tinta que frua sem escorrer. Ficou perfeito. Coloco esse pincel na água e pego o pincel que eu irei pintar. Primeiramente eu vou usar esse pincel aqui, é um pincel de cerdas macias, e começarei a pintar. Sempre que vocês fizerem um céu, a parte superior vai ser mais escura, ok? Façam primeiro movimentos horizontais, chegando até no final. Não tem mistério nenhum. Pronto, horizontal. Depois você vem fazendo alguns cruzados, porque o céu, ele não é reto, né? Ele tem movimento. Não esqueça, cruzados, ó, são cruzes, X, cruzando o pincel, olha. Isso. Volta e vai fazendo. Isso é importantíssimo. Se você quiser um céu com efeito, terá que fazer isso. Você vê que queimar na tela já fez diferença, que você vai notar que tem um fundo já no seu céu. Desce um pouquinho mais com ele. Comece com o horizontal. Faça os cruzados. Na realidade, você brinca com o pincel. Não há necessidade de esfregar o pincel na tela, né? Você tem que ter a mão leve. Joia. Vai fundindo a tinta. A glicerina te ajuda com isso. Você depois não vai esquecer que vai usar o branco. Deixa um pouco de tinta branca na sua paleta. E essa tinta branca também, você deverá deixar um pouquinho no seu copo, porque você irá fruir também essa tinta. Umas vocês não irão fruir. É legal você também ter uma tinta que seja um pouco mais grossa, questão de efeito, né? O legal de fazer isso com a tinta acrílica é que não está secando. Olha, se eu não tivesse colocado o médium aí, aquela tinta ali já estaria seca, tá? Então, o que eu vou fazer é misturar também a tinta branca com o álcool. Não posso esquecer de jeito nenhum da glicerina. A glicerina é básico.
coloca muito não, tá? Não retarda demais a secagem da sua tela. Então aqui nesse copinho já tem também o branco fluido. Professora, por que o branco fluido? É porque agora eu preciso fazer um céu que na parte inferior é mais claro. Então coloquei um pouquinho dessa tinta fluida aqui e vou misturar um pouquinho da tinta azul fluida. E farei aqui, olha, um azul mais claro. Porque sempre na parte inferior do céu, mais branco, você coloca a tinta branca até você perceber que ficou claro. Ó, veja que está bem mais claro que o outro lá, né? Aí, joinha. Testei aqui na paleta, tá legal. Ó, tá vendo? Aí eu vou começar a fazer essa parte que eu quero mais clara. Eu irei fundir as minhas cores. Por isso eu esfrego o meu pincel aqui, ó. Aí já começo a esfregar, ó. Que eu preciso fundir o azul claro com o azul mais escuro que está na parte superior do nosso quadro. Porque a atmosfera trabalha assim. Sempre a parte superior do nosso quadro, né, no caso da realidade, é mais escuro, tá? Eu vou colocando aqui, ó. Eu já faço movimentos circulares assim, de forma que eu vou fundir a tinta. Depois eu volto para o meu movimento horizontal. Aí é uma necessidade que eu lave o pincel um pouquinho na água, estou lavando aqui na água. Depois eu irei secar o pincel, isso é importantíssimo agora. Eu já tenho 2 tons na minha tela. Sequei o pincel. O pincel bem seco, olha, ele está seco. Aí eu farei um processo legal aqui, ó. Ó. Se eu sentir que secou um pouquinho também, a parte de cima, fica bom que você aplica um pouquinho de água, assim, ó, coisa pouca. Ó. Aí vai dar uma escorridinha, não tem importância. Aí você começa, ó, fundindo. Estou com um pincel pequeno, troco de pincel, vou pegar um maiorzinho aqui, também seco, ó, e vou misturar. Esse processo aqui é muito importante, é o processo. Você terá que fazer de novo o X, olha, para você mexer com o seu pincel. Volta lá em cima, fundindo aquele tom de azul que está lá em cima. E você vai notar que começa a ter movimento o seu céu, veja. Cruzado, horizontal. Lá em cima você já deixa quieto, porque você não pode clarear aquela parte. Cruzado, horizontal. Você vê que eu não deixei a tinta escorregar, né? Eu peguei a tinta, brinquei com ela, balancei o meu céu com o cruzado. Quero um céu com movimento, quero um céu legal. Essa parte aqui, próxima à linha do horizonte, o que eu faço? Eu pego aquela tinta escura e simplesmente contorno a minha linha do horizonte aqui, ó. Ó, pronto, contornei. Fiz esse processo que eu contornei aqui, o que eu vou fazer agora? Eu irei usar o que é claro. Eu tô com 2 copos, né? Um tom escuro e um tom claro. Eu vou terminar aqui. Aí vou ter que fazer uma coisa mais interessante ainda. Eu preciso de mais claro ainda. Então apenas molho o pincel no escuro e passo no claro. Molhei, só molhei. Aqui tem que ficar mais claro ainda, observe. Ó, mais claro, ó. Peguei mais tinta branca do que tinta azul. Sempre no final do céu, no encontro do céu, né? Com a terra ou com o mar, ele tem que ficar mais claro. Ó, deixa aqui. Passei horizontal
Passei novamente o cruzado, eu preciso do meu céu com movimento. Faz toda a diferença após a secagem, gente. Esse movimento cruzado aqui é super interessante. Você deixa aquela linha do horizonte um pouquinho mais escura, coisa pouca, né? Joinha. Agora vocês vão fazer algo importante. Lavem o pincel. Seu pincel deverá estar totalmente seco. Você enxuga novamente, né? Você não precisa ficar trocando de pincéis. Seco. Aí você vai brincar com seu céu. Agora que é legal. Agora você pega de baixo para cima e faz o mesmo processo, ó. Isso que nós chamamos de fundir as cores, ó. Agora, deixaremos nosso céu secar um pouquinho, puxar. Já estamos com nossos materiais prontos. Nós iremos começar a nossa pintura. Primeiramente, nós preparamos a nossa tinta, a nossa paleta, né? Hoje nós iremos fazer a vegetação. Para isso, vou colocar uma cor neutra, né? Na tela, vou colocar um preto, que teria que fazer a cor escura. Farei a mistura do amarelo com o azul. A mistura do amarelo com o azul para formar o verde, né? Já deixo um pouco de amarelo à parte para o brilho. E coloco um pouquinho de vermelho para formar o laranja, que iremos usar também. No potinho, como eu vou usar mais o tom verde agora para fazer a vegetação, o verde escuro com preto para formar a vegetação, eu preciso colocar no meu potinho, para que o potinho fique com uma quantidade maior, eu vou usar bem o verde, então eu vou colocar o azul, o amarelo na paleta. No copinho já formou o verde, então eu preciso escurecer esse verde, porque eu tenho que dar uma vegetação mais verde, um verde mais escuro. Preciso colocar um pouco do azul, por quê? Porque essa vegetação ali vai ser próxima do céu, ela tem, devido à atmosfera, uma tendência de ter um contraste com o vermelho, o azul. Então estou colocando aqui o azul para essa primeira mistura. Como eu falei, nada se perde. Coloco um pouco de água. Misturo bem. Misturo bem essa mistura, né? Tô formando aqui, olha, uma cor escura. É um puxado pro verde, um pouco azulado. Mas eu coloquei aqui o preto. Utilizei uma cor neutra para fazer um fundo que eu daria ali na minha tela. Vamos fazer agora o fundo. Vocês entenderão. Peguei um pincel um pouco maior, olha. Tá vendo? É um pincel 24, eu gosto muito dele, que auxilia bastante, né? Vocês se lembram que eu tinha feito aqui, ó, um risco, um dos primeiros riscos, né, aqui, para formar a vegetação, né? É aqui mesmo que irá começar o meu trabalho. Então, eu vou marcar. Eu marco aqui, ó, que eu quero uma vegetação aqui. Tá marcado aquele risco que eu dei primeiramente. Depois eu marco aqui, ó. Pronto. Só para que vocês possam ver, tá? Então, está marcadinho. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que colocar também, não podemos esquecer que nessa mistura foi colocada a água e misturei as tintas. A primeira coisa que fazemos é a diluição.
Vamos colocar também o álcool. O álcool e a glicerina. Coloquei o álcool e a glicerina. E vou mexer o álcool e a glicerina. Pronto, eu tenho uma tinta fluida, não rala, não está rala, pronta para começar a pintura. Vamos começar? Molhei o meu pincel, não deixo ele muito encharcado para não escorrer. E comece a executar pequenas batidinhas. Essas batidinhas irão formar a minha vegetação. Veja, estou apenas batendo o pincel. Falei com vocês que pintar nada mais é que um toque de pincel, um gesto. E o gesto é segurar o pincel dessa forma, olha, eu estou segurando. E vou bater nesse sentido, ó. Não mude o sentido, não faça redondo, vai formar como se fosse copas de algumas árvores, veja bem. Bem fácil, né? Pronto. Deixa sair alguns pro lado de fora, aqui, tá? Tranquilo. Agora eu vou pro outro lado, fazendo a segunda vegetação. É o mesmo processo. No copinho que eu preparei, eu tiro um pouquinho do excesso de tinta. O pincel nessa posição, eu apenas vou fazer as batidinhas. Só essas batidinhas já formam as copas de árvores que ainda irão ser formadas, né? Esse aqui é o começo. Veja bem que você não desenhou nada. Com esse movimento de pincel, pequenas batidas, a posição é esta e você faz assim. Ó. Pronto. Já formei o que vai ser as árvores. O preto serviu de fundo para minha tela, que eu coloquei na tinta e eu joguei. Lembrando que fizemos a queima dessa tela, já existe um fundo mais escuro nela. Isso me favoreceu muito, tá? Bem, agora o que eu vou fazer com esse pincel? Lavá-lo. Eu tenho sempre um potinho com água. Poderia usar ele depois. Então, já lavei e não posso esquecer de enxugar. O pincel, para ser usado de novo com outra tinta, tem que estar lavado e seco. Testando o pincel, ó. Ainda não tá bom? Beleza. Seco. Pronto para ser usado. Bem, vocês podem notar que já se formou um céu aqui, que já tem umas noções de nuvens. Está na hora de olhar através dele, né, devido que já tem uma vegetação aí, a formação das nuvens. Faremos isso agora. O que eu irei fazer? Irei pegar apenas um pouquinho do branco, bem puro. Coloco um pouco do branco aqui, ó, na vasilha. É muito tranquilo. Pego o meu pincel, que é um pincel pelo de Marta chato. E eu irei fazer um movimento como se fosse... Aqui ficou já claro, porque ao usar o branco com o azul e fazer aqueles movimentos de cruzada, já estou vendo um céu aqui. Aí eu percebi que formou quase uma nuvem aqui. Eu vou fazer batidinhas aqui, ó, no sentido circulando, ó. Que eu quero uma nuvem, acentuar essa nuvem aqui. Pronto. Passo para o outro. Aqui também deu pareceu um pouquinho de nuvem. Eu vou colocar uma aqui, ó. Só. E aqui embaixo também. No primeiro tempo, eu apenas marquei a minha nuvem. Agora, o que eu farei? Vou precisar de água.
Veja bem, é uma tela pequena, eu não posso encher relativamente de nuvens porque o meu céu está azul, né? Não coloquei nublado, então são poucas nuvens. Eu venho com o pincel, novamente eu já tinha feito a marcação e faço esses movimentos circulares, olha. Movimento circular. A mesma coisa no outro. Aí agora, é o mais interessante, você vai utilizar um outro pincel, ou pode ser uma trincha, pode ser um pincel. Eu vou usar a trincha porque é que possivelmente vocês têm. E vou limpar essa nuvem, ó. Faço uns movimentos assim, ó. Que as nuvens têm que estar sentido frocado, ó. Então, eu pego o pincel nessa posição. Como eu estou trabalhando com a tinta acrílica e eu quero que fique um pouco mais movimento nessa nuvem, eu coloco na minha paleta um pouquinho da glicerina, coisinha pouco, molhei o pincel com um pouquinho da glicerina e vou auxiliar aqui a diluição aqui, ó. Ó. Pronto, estão marcadas. Agora eu vou fazer uma coisa que é bem difícil, vocês vão achar difícil. Algo que eu faço, que eu acho muito legal, você põe um pouquinho de tinta no seu próprio dedo, nessa marcação, e vai girando assim, ó, o seu dedo. Veja, faz a diferença, porque o dedo esfumaça ao mesmo tempo e a nuvem é esfumaçada, ó. É um segredinho. Por que eu posso fazer isso? Estou usando uma tinta à base de água, né? Tranquilo, olha. Veja só a diferença. O mesmo nessa pequenininha. Ó. Deixo sair um pouco pra cá, porque a nuvem, ela vai soltando, né? Ó. Molhei um pouco no dedo. Ó. Estou molhando os dedos. Bom, novamente com o pincel seco, né? Faço isso, ó. Sempre aqui na base da sua nuvem você faz isso, de forma que ela vai dar uma...
E aí eu vou observando, né? Eu vou colocar um pouquinho aqui, vou dar uma escurecidinha aqui nessa base, para dar uma naturalidade. Eu tenho aqui um pouquinho do cinza, que eu fiz com a junção, que vocês vão aprender mais tarde. O laranja e o azul viram cinza, né? Vocês vão aprender, ó. A nuvem tem uma base um pouquinho, quis colocar uma base um pouquinho escurinha nela aqui. Vai dando um efeito legal. Aí você funde, né, essa base com o branco. E barro minha tela. Movimento circular com o pincel. E novamente, eu faço uma demarcação do branco puro aqui em cima, ó, e deixo, ó. Aí eu já não mexo mais, tá? No topo. Agora simplesmente finalizo, tá? Pronto. Estou limpando a tela aqui na pontinha, ó. Porque a nuvem tem seu movimento. Limpei minha tela. Ok, fizemos as nuvens. Agora estamos com o céu pronto, tá? E é interessante, vou ensinar vocês uma coisa. Ao trabalhar com essa tinta é muito legal, que se você precisar, né? Você pode limpar assim, ó. Ó, fingindo que você errou alguma coisa, você pode fazer isso, esse processo. Entendeu? Ó, é fácil. Você varre de todas as formas. Ó, tá legal, ó. Tá vendo? Você pode também fazer assim, ó. Pronto. Se de repente, digamos que você fez aqui, caiu uma tintinha aqui, caiu. Você errou. Ah, vou deixar aqueles dois pingos ali? Não, você simplesmente, ó. Ó. Limpou, tá bom? Então, tô ensinando vocês também a limpar quando pensar que é errado. Ok? Agora, a outra etapa que iremos fazer, continuaremos aqui. Eu vou dar umas batidinhas. Nada mais é que são pequenas batidinhas para continuar aqui. Vou colocar um pouquinho do cinza que eu falei com vocês que eu fiz e vou fazer isso, ó. Dá uma escurecida aqui, uma escurecida ali. Ó. Ó. Isso. Fazendo isso, eu vou pegar novamente aquele potinho do verde. Vou acentuar as minhas batidas aqui, em cima desse escuro aqui.
Limpo meu pincel. Repito as batidinhas como se eu estivesse pegando aquele escuro que eu tenho na ponta e jogando para baixo. Olha, vai formar uma divisão entre as copas das árvores. Ah, sim, agora gostei. Vocês notaram que a parte de cima está mais escura, né? Jogo um pouquinho aqui. Onde eu estou colocando aqui um pouco escuro vai ser duas pedras. Sabe por quê? A cachoeira nunca pode estar no nível abaixo da rocha que ela feita aqui. Então, já deixei aqui um limite. A cachoeira minha vai ser aqui, tá bom? Agora eu vou precisar... Já vou deixar pronta aqui a minha tinta azul no mesmo tom que eu fiz para o céu. Quando vocês fizerem o céu de uma cor, qualquer coisa que vocês fizerem em termos de água vai ser semelhante, tá? No caso de cachoeira, né? Lago. Vão olhando o quadro e vendo que é simples. Até agora nós usamos pinceladas horizontais para o céu, os cruzados, né? Um X fazendo o céu. E depois disso foi as batidinhas, né? Batemos formando as copas.